Nesse vídeo você vai aprender inglês para a área da saúde, com tudo o que você precisa saber. Eu separei aqui alguns pontos sobre a importância dele, mas também vocabulário essencial. Termos gerais, anatomia, fisiologia, enfermagem, exames e procedimentos, condições médicas e expressões comuns, além de separar uma parte só para comunicação com pacientes estrangeiros e um estudo de caso, onde eu vou trazer um passo a passo de um atendimento em inglês e dicas essenciais para você conseguir se comunicar com pacientes internacionais. Além de dar algumas dicas para continuar aprendendo inglês médico, porque você sabe que você não vai aprender tudo que você precisa para nunca mais ver nada em inglês somente com esse vídeo, apesar dele ter muito conteúdo muito bom para você. Você vai continuar aprendendo inglês com as dicas que eu vou dar e eu tenho alguns recados muito importantes para você que é da área médica, né? Enfermeiro, enfermeira, se você trabalha com medicina ou alguma outra parte, né, da área da saúde, você também precisa saber essas coisas que eu vou falar no final do vídeo. Tem muito conteúdo bom, então já deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar os novos vídeos. Como uma parte de introdução, foi a que eu fiz agora, sobre a importância do inglês na saúde global, se você clicou nesse vídeo, porque você já tem uma noção da importância do inglês para a área da saúde, já que os conteúdos na área da medicina são escritos em inglês, então se você quer ler artigos em inglês, você precisa dele. Se você quer utilizar ele também para entender muito mais palestras que você assiste em inglês, ou até mesmo dar palestras e conversar com as pessoas de outros times em inglês, é muito importante. É a língua mais utilizada na medicina atualmente. Em algumas áreas tem outras línguas que são mais importantes, mas na maioria delas é o inglês. Conexão com profissionais internacionais, acesso a pesquisas e publicações científicas, e tem uma coisa muito interessante também que eu não separei aqui, mas que é da vida útil das pesquisas. Normalmente as pesquisas têm uma vida útil de 2 a 5 anos, pelo menos na área da psicologia é assim, depende da área da saúde, do tema, né? Mas tem um tempo em que as pessoas demoram para fazer a tradução daquela pesquisa. Então, às vezes, você está lendo uma pesquisa porque você esperou que ela. Às vezes você nem sabe, né? Mas ela demorou um tempo para ser traduzida, você está tendo acesso a ela e às vezes ela já está ultrapassada. E você não sabe. Porque aquilo saiu em inglês, demoraram para traduzir, você só teve acesso depois que traduziram, você está lendo algo antigo, já veio um outro estudo depois daquilo e aquilo está aquela informação está ultrapassada. Então, um dos pontos também para você estar à frente das outras pessoas da mesma área é o acesso a conteúdos em inglês. Começando pelo vocabulário essencial, eu separei alguns termos gerais aqui. Os mais simples deles, em alguns deles que tem uma pronúncia um pouco mais difícil, eu vou dar para vocês aqui a forma de pronunciar essa palavra, ok? Vocês podem pronunciar essa como patient, paciente, diagnosis, diagnóstico, treatment, tratamento, procedure, procedimento, symptoms. Lembrem-se que o M em inglês é natural que você encoste os lábios quando você está falando e pronunciando a palavra, que tem uma palavra que tem o M em inglês. Então é symptoms. Então, muitas vezes você vai ter palavras como o nome de alguém, né? Em inglês esse nome é Sam. A boca fecha, os lábios se tocam e você tem esse som mais nasal. Sam. Symptoms. Emergency. Consultation. Medical history. Lembre-se que o H em inglês tem som de R fraco. Então, quando vocês falarem essa palavra, não é story, ok? Story é esse aqui, lá dos stories do Instagram, certo? Esse daqui é o history, ok? History. Prescribe, como prescrever, e prescription, que é a própria receita. Então, esse aqui é o ato de prescrever um remédio, e esse daqui é a própria receita, a prescrição, prescription. E examination. Lembre-se do X, né, no inglês, como X-Men, examination. Show! Uma coisa também que eu recomendo para os alunos, tem um site chamado youglish.com. Esse site youglish.com é muito legal para ver. Vou colocar aqui com. É assim, ó. Youglish.com. Esse é um site muito legal para vocês verem a pronúncia das palavras. Então, eu recomendo, depois que esse vídeo acabar, olhar lá no youglish.com e pesquisar algumas dessas palavras para você ouvir os gringos falando elas. É bem, bem legal. Além desses termos gerais, tem algumas expressões de
anatomia e fisiologia. Heart, coração. Imagine como se fosse assim, ó. 2 R's e um A. Heart, ok? Lungs, pulmões. Liver, fígado. Vocês podem perceber pelos termos gerais e pela anatomia e fisiologia que essas palavras que tem I, o I ele não é pronunciado como se fosse o I do português. Ele vai ter normalmente 2 sons. Ou vai ter um som de I, ou ele vai ter um som meio que de E, ok? Então, por exemplo, aqui, a gente não fala li, a gente fala lever, kidney. Então não é um ki, como se fosse um I do português. É mais parecido com um E. Liver, kidney, show, rim, stomach. O CH em inglês, nessas palavras aqui, nós temos um som como se fosse de um K. Stomach, estômago. Brain, blood. Aqui é importante, tá? Vai ter um som de blood. Veins, para veias. Bones, ossos. E essa palavra também tem uma pronúncia não tão intuitiva, mas é muscles. Muscles. E o C, o que eu faço com o C? Ignora ele completamente, ok? Músculos, muscles. E joints, articulações. Então essa parte de anatomia e fisiologia, vocês vão ver muitas dessas palavras, dependendo dos artigos que vocês leem, das palestras que vocês assistirem ou das coisas que vocês precisarem utilizar em inglês. Vocês vão ver bastante disso aqui. Show! Se tiver também alguma outra parte também que você quer que eu fale, você acabou não falando disso ou daquilo, coloque aqui nos comentários. Eu gostaria de um vídeo simplesmente falando um pouco mais sobre a pronúncia dos ossos do corpo humano. Aí a gente faz uma aula só sobre isso também. Na parte de enfermagem, que não necessariamente só enfermeiras utilizariam isso, mas que vocês podem utilizar. E eu separei aqui as principais. Tem algumas outras que daria para colocar, eu acabei não colocando. Eu foquei no essencial. Vital signs, ok? Signs, aqui vocês meio que ignoram esse G, tá? Vital signs, sinais vitais. Blood pressure, como se fosse pressure, blood pressure. Intravenous. Catheter. Bandage. Lembre-se que o G em inglês ele tem um som tipo de DJ na maior parte das vezes. Então você tem essa palavra com a pronúncia de band. Vamos colocar assim. Bandage. Wound care. Wound é uma ferida. Chart. Prontuário. Aí aqui, o CH ele vai ter um som de TCH. De tch, que nem de tchau no português. Então, chart, prontuário. Shift, como plantão. E aí, inclusive, você tem o plantão noturno, né? Ou até mesmo um plantão extra, que pode ser um extra shift ou um night shift, especificamente. Nursing care e discharge. Discharge é quando alguém tem alta no hospital, né? Discharge. E administer medication. Isso é a ação de administrar a medicação. Então, eu administro a medicação. I administer the medication. Show. Expressões de enfermagem. Recomendo também utilizar, que nem eu falei para vocês, para os termos gerais e para essas expressões, o youglish.com, para vocês darem uma olhada. Muito útil. Deem um like no vídeo, isso ajuda bastante também a distribuir esse conteúdo para outras pessoas que precisam aprender essas expressões em inglês. Exames e procedimentos. Então, o X, lembre-se do X do X-Men. É como se fosse um X. X-ray, raio-x. X-ray. Aqui, a ressonância magnética, né, em inglês, a gente vai falar a sigla, tá? Lembre-se do M, que nem eu falei pra vocês, com os lábios se tocando, né? M, R, I. O mais comum deles falarem em inglês é o MRI. Magnetic Resonance Imaging. Ressonância magnética. MRI. CT scan, né? Tomografia computadorizada.
Ultrasound, é realmente um ultra e sound de som. Biopsy, lembre-se que aqui esse item som de bi, ok? Biopsy. Inclusive várias outras coisas que vocês verem com a ideia do bio, né? De biologia, por exemplo, bi vai ter som de bi. Biology, por exemplo. Biopsy. Blood test. E a gente já tinha visto a palavra blood antes. Aqui é o blood test, exame de sangue. Um teste de sangue. E vaccination. Okay? Vaccination. Boa. Exames e procedimentos. Uma recomendação também que eu vou até falar para vocês depois. Façam frases com essas expressões aqui. Então, se vocês viram anatomia e fisiologia, eu não trabalho muito com isso, isso e isso, eu não preciso muito dessas palavras, mas eu utilizo muito a palavra blood. Como que você utiliza a palavra blood no seu dia a dia? Com isso e com aquilo. Como você faria frases utilizando a palavra blood? Você anota e começa a fazer essas frases. Uma forma também de testar essas frases depois, vocês podem utilizar o grammarchecker.com ou o próprio ChatGPT de inteligência artificial para corrigir as frases, para ver se as suas frases estão corretas, se as frases que você falou estão certas. E você pode, se o seu objetivo é treinar a comunicação em inglês, para ver se você está conseguindo se comunicar utilizando essas palavras da forma correta, vocês podem utilizar a versão de áudio do ChatGPT. Se o seu objetivo é para artigos e textos da área acadêmica, você pode escrever e colocar ele no corretor gramatical, para ver se está certo ou não. Uma dica muito boa. Eu vou inclusive deixar no final do vídeo um vídeo onde eu mostro como utilizar, como aprender inglês com o ChatGPT. Assim vocês conseguem entender como vocês poderiam fazer isso na prática. Condições médicas. Então, na parte de condições médicas, infection. Lembre-se desse C aqui, né? Infection. Fracture. Lembre-se que várias dessas palavras que terminam assim, eles vão ter um som meio que ture no final. Até mesmo, por exemplo, natureza, nature e fratura, fracture. Inflammation, literalmente inflamação. Hyper, com esse som de high, né? Hypertension, hipertensão. Diabetes, aqui o item som de I mesmo, né? Diabetes. E aí depende se você tá falando no inglês americano ou no inglês britânico. Esse T pode ter som de T mesmo, diabetes, ou um som de R, diabetes. Cancer, cancer. Asthma, pneumonia. Aqui, ignorem o P, tá? Pneumonia, você vai ignorar. Na maior parte dessas palavras que terminam, que começam com PN ou PS, você vai ignorar o P. Por exemplo, até mesmo psiquiatria, aqui no português a gente fala psiquiatria. Vou colocar aqui psicologia. Aqui a gente fala psychology e psychiatry, mas só psy, sem o P. Stroke, o stroke é o derrame, e aí a gente também tem a versão dele, só que com sigla que a gente fala em português, né? Acidente vascular cerebral. Se fosse em inglês, como a sigla, ela mudaria, mas a palavra mais fácil de pensar é stroke, como derrame, ok? E heart attack, como infarto. Stroke, heart attack. That's it. Aqui nós temos também expressões comuns. Essas expressões comuns são muito boas. Eu coloquei até a tradução aqui do lado delas, para vocês darem uma olhada, tanto para comunicação quanto para coisas que vocês veem no dia a dia. How are you feeling today? Como você está se sentindo hoje? Are you in pain? Você está sentindo dor? Está com dor? Let me. Esse let me é o deixe-me. Né? Aqui é meio que a ideia de deixe-me tirar os seus sinais vitais. Ou seja, vou medir seus sinais vitais. Let me take your vital signs. Ou eu preciso verificar a sua pressão arterial. I need to check your blood pressure. A gente viu blood pressure antes, então I need to check, eu preciso verificar. Inclusive, a estrutura
preciso verificar, ela é muito importante para vocês treinarem, porque vocês conseguem falar várias outras frases depois disso. I need to check this, I need to check that. Vocês podem ir treinando e montando frases com I need to check. We need, nós precisamos, to run some tests. Nós precisamos rodar alguns testes, fazer alguns exames. Please describe your symptoms. Por favor, descreva os seus sintomas. Take a deep breath é o respire fundo. Esse take a deep breath, lembrem-se que o respirar é breathe, o verbo é breathe, mas a respiração é o breath. Então, um deep breath é uma respiração funda. Então, quando eu pedir para alguém respira fundo, take a deep breath. This is your treatment plan. Esse é o seu plano de tratamento. Deixa eu colocar aqui de novo. Esse é o seu plano de tratamento. And do you have any allergies? Quando você quer pedir para alguém se essa pessoa tem alergia a algum medicamento. Do you have any allergies? That's it. I will, lembram do que eu mostrei antes, o administer? I will administer your medication now. Então eu vou administrar a sua medicação agora. Essas expressões comuns são boas para quem utiliza o inglês no dia a dia. Se você não utiliza o inglês no dia a dia, imagina, por enquanto, como é o seu dia e quais frases você fala nele em português e imagina como você diria elas em inglês. As que você souber, show de bola. As que você não souber, anota também, traduz elas, coloca em inglês e começa a praticar. Assim você adapta a sua rotina com algo que você realmente faz em inglês. Então isso é muito legal para trazer o inglês para sua rotina e você ter formas de praticar ele com base no que você realmente faz e não em algo que eu estou passando aqui. Eu peguei os mais comuns, pode ser que algumas delas não se encaixem para você. O mais interessante é você trazer essa realidade para sua rotina. Comunicação com pacientes estrangeiros. Eu coloquei aqui algumas ideias, né? O mais interessante também é utilizar técnicas de confirmação. Então eu pedi, você entendeu? Did you understand? Porque pode ser que o seu inglês você ainda tenha um pouco de sotaque ou que você não esteja utilizando as frases corretas. Então é sempre importante pedir se o paciente entendeu. Utilizar esses materiais traduzidos, né? Se você conseguir fazer uma lista de instruções normais para entregar para esses pacientes, online ou não, sempre que eles forem para o seu atendimento, muito melhor. I will give you these instructions in your language so you can read them later. E isso também facilita um pouco o seu trabalho, porque você pode passar as informações, depois você entrega o material e você sabe que essa pessoa entendeu realmente e que ela pode ler as informações nesse material logo em seguida. E exemplos práticos de roleplay, de situações reais. Eu tenho os meus alunos que trabalham na área também. Eu ajudo eles especificamente com esse roleplay, que é interpretando papéis. Ou seja, professor, eu preciso preciso treinar o inglês porque eu vou apresentar algo do meu mestrado, do meu doutorado e vai ser em inglês. Eu preciso conversar com um pesquisador, eu preciso falar isso em inglês. Como que eu posso treinar? Nós treinamos especificamente essa parte. Ou consultas e coisas do tipo, também caso você tenha atendimento ao público. Mas uma coisa que você pode fazer em casa é aplicar a técnica, caso você não seja meu aluno, né, minha aluna, você pode aplicar a técnica 2x1. Então eu vou mostrar isso, eu vou colocar no final do vídeo, um vídeo que eu tenho aqui no canal, ensinando a técnica 2x1, que é uma técnica onde você pode fazer sozinho, sozinha, essa prática de roleplay, para treinar especificamente as coisas que você diria em uma certa situação. Nessas que eu citei, por exemplo. E você pode fazer isso, treinar a comunicação e a conversação por conta própria. Então é muito bom, caso você não tenha muito tempo ou não queira entrar em nenhum formato de aulas individuais. É muito, muito legal, você consegue ter uma evolução muito boa aplicando ela também. Um estudo de caso que eu trouxe é o seguinte. David, um turista alemão com dores abdominais, chega à emergência, ele fala inglês intermediário e está ansioso. A equipe médica precisa diagnosticar e tratar ele, mas enfrenta a barreira do idioma. E tem aqui o passo a passo do atendimento. Mas umas dicas práticas antes de eu mostrar o passo a passo do atendimento é a ideia de falar devagar e usar palavras simples, ok? Até mesmo se a pessoa for um nativo, porque aqui a gente está falando de alguém que não fala inglês como uma primeira língua, mas sim como uma segunda língua, que nem nós, brasileiros. Mas que é muito importante utilizar isso aqui, mesmo que a pessoa seja nativa, e também a técnica de teach back.
pedindo para o paciente repetir algumas instruções para ver se ele realmente entendeu. Isso a gente faz até mesmo em português, né? É muito útil. Passo a passo do atendimento. São 5 pontos, né? Acolhimento em inglês. Pode ser o médico, né? Ou a recepcionista. How can we help you today? Ou, se você for falar por conta própria, para você mesmo, né? É how can I help you today? How can I help you today? A pessoa vai falar algumas coisas, vai falar o que ela está sentindo. E aí você tem toda essa parte de entender um pouco mais sobre as dores do paciente, inclusive as expressões comuns, né? Are you in pain? Let me take your vital signs. Todas essas frases vocês vão ter treinado. E aqui nós temos a segunda parte, com a triagem com perguntas simples. Então, a enfermeira ou você mesmo faz perguntas diretas e usa um diagrama para contar ao David aonde ele sente dor. Esse diagrama é muito bom, caso você não tenha ele. Faz mímica mesmo, né? Simplesmente a frase Can you show me where it hurts? Não precisa do diagrama, se ele pode apontar no próprio corpo. Mas a frase é essa. Can you show me where it hurts? Você pode me mostrar onde dói? Então, essa é a ideia. Eu coloquei esse aqui como um extra, tá? Tem lugares, obviamente, que você não vai ter intérprete para ajudar com termos médicos ou mais complexos. Você pode usar um tradutor. Mas o ponto importante é sempre lembrar da possibilidade de utilizar algum tipo de tradutor, seja um intérprete online. Depois, diagnóstico e explicação simples. We will check your appendix with an ultrasound. Ou we will check qualquer outra coisa. Você só precisa saber a parte do corpo, por isso que a gente viu a anatomia e fisiologia, e também os procedimentos, certo? A gente poderia até mesmo utilizar qualquer uma explicação aqui, qualquer outra coisa que nós iríamos utilizar. I will check if you have an infection. I am going to check if you have an inflammation. E assim em diante. E instruções pós-cirúrgicas. Também da mesma forma, se tiver alguma forma de mostrar orientações em inglês escritas depois da cirurgia, melhor ainda, pela própria consulta desse material posterior. Instruções pós-cirurgias. Pensem em como vocês podem utilizar isso aqui no dia a dia de vocês e como seria o passo a passo do atendimento especificamente para sua rotina e que você pode utilizar a técnica 2x1 para treinar exatamente isso, pensando no seu caso, sendo enfermeira, trabalhando na área da saúde, ou até mesmo, não, eu não trabalho atendendo pessoas, eu realmente sou um pesquisador, uma pesquisadora, e eu preciso entender como eu responderia perguntas de um supervisor. Ok, substitui isso por perguntas de um supervisor e pratica elas utilizando a técnica 2x1. Um outro ponto também para dicas para aprender o inglês médico que eu vou dar para vocês é um estudo focado em vocabulário específico. Você pode utilizar a técnica SMART para aprender essas palavras aqui que eu citei. Então eu citei todas essas palavras aqui e eu tenho um vídeo no canal ensinando a técnica SMART, que é uma técnica que você consegue aprender 1.480 palavras em inglês em apenas 10 semanas. Você pode utilizar essa técnica para aprender. Não precisa nem ser 1.480 palavras, pode ser menos. Mas as palavras principais que você precisa para a sua área. E eu vou deixar também na descrição do vídeo esses sites aqui para você dar uma olhada. Na verdade, os vídeos que eu fiz aqui no canal do YouTube. É simplesmente ir na aba de vídeo também e dar uma olhada nos meus vídeos para aprender a técnica 2x1, a técnica SMART e como utilizar o ChatGPT para aprender inglês. Tem um vídeo também no canal falando sobre isso. Eu recomendo também que, se você puder, entra no método MAF, que são as minhas turmas de inglês, onde eu auxilio pessoalmente todos os alunos. Nós temos aulas de conversação, aulas de conteúdo toda semana, e eu ajudo também todos os meus alunos e alunas que estão na área médica, que precisam aprender o inglês para a área da saúde, de alguma forma. E o interessante também, como um extra, né, assistir séries médicas e leitura de artigos científicos durante o dia. Quanto mais vocês se acostumarem com o inglês da forma como ele é, na parte médica, melhor, porque vocês conseguem aprender palavras inconscientemente, simplesmente vendo coisas por aí. E que nem eu coloquei, o vocabulário específico, só para vocês se lembrarem, ele é como o teto da casa, né? Ele só é sustentado se tiver pilar. Então, se você não tem as bases do inglês, é importante que você tenha as bases do inglês, senão você não vai conseguir usar um vocabulário médico aleatório para comunicação. Você precisa entender as bases, você precisa conseguir se comunicar em inglês e aí sim utilizar o vocabulário médico dentro da sua própria comunicação em inglês. Por isso que é interessante você
primeiro chegar num nível pelo menos para intermediário ou intermediário de comunicação, para depois conseguir utilizar esse vocabulário médico da melhor forma possível, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem nos comentários, assistam os outros vídeos onde vocês conseguem utilizar todo esse conteúdo e evoluir cada vez mais. E espero que eu tenha te ajudado muito com esse conteúdo. Vejo vocês no próximo vídeo.